Oi, oi, oi! Hoje o vídeo aqui é de dicas para o seu dia a dia. Nós vamos falar sobre fraldas, então chega mais que tem muitas dicas por aí. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu aprendi no dia a dia e as experiências que eu tive com fralda. Bom, existem pessoas que utilizam aquele absorvente de incontinência urinária e tem uma certa fase da vida que não dá mais para utilizar, como é o caso da minha sogra, a gente acaba usando fralda. O absorvente é muito bom, a minha tia utilizou porque ela teve um problema, ela ficou 7 dias internada, ela gostou, mas ela não se adaptou, então vai a primeira dica. Vamos sempre observar o que a pessoa que vai utilizar esse produto, essa fralda, esse absorvente incontinência, o que ela se adapta melhor. Então, por exemplo, às vezes ela vai entrar... ela poderia usar o absorvente? Poderia, mas ela preferiu a fralda. Daí, o que acontece com a fralda? Existe aquela resistência, né, de utilizar a fralda, às vezes eu tô consciente. Então, o que eu fui à farmácia e encontrei? Essa fralda, que na verdade eu chamo de calcinha, fralda descartável. Porque ela veste como se fosse uma calcinha e é super confortável. Hoje em dia, com a graça de Deus, as empresas que produzem esses produtos, eles estão investindo bastante nisso. Então, vocês podem ver aqui que tem o feminino e o unissex. Então, ele serve tanto para o corpo masculino quanto para o corpo feminino. Esse aqui, ele se adapta melhor ao corpo feminino. Essa dica que eu queria passar para vocês, para uma pessoa que está iniciando o processo de fralda. Por que é muito legal também a calcinha descartável, que é como eu chamo? Porque às vezes a pessoa ela não aceita ainda a fralda, mas a calcinha ela aceita. Então a gente entra com o processo da calcinha descartável e aí a gente muda para a fralda. Então a gente vai evoluindo conforme a aceitação e o entendimento da pessoa. Isso é muito legal, a gente respeitar o momento de cada um, a necessidade de cada um e o conforto de cada um, né? Às vezes esse aqui ele é mais estreitinho, mais slim, mais feminino, mas ele tá incomodando, então vamos pôr o outro que é unissex, que ele acomoda mais. Se a pessoa ainda tem algum estímulo, se ela conversa, se ela tá consciente, se ela tá passando por um processo permanente ou não do uso de fraldas, é muito importante a gente entender a pessoa. E essas fraldas aqui, calcinha fralda, como eu chamo descartável, eu já usei muito na minha sogra e uso ainda até hoje, quando a gente vai sair. Que elas ficam menos, ela não fica com aquele bumbum mais cheinho e a roupa fica mais discreto, não aparece tanto que a minha sogra usa fralda. Ah, Rebeca, mas ela não conversa, ela não sabe mais se ela usa fralda ou não. Bom, primeiro que eu não tenho essa certeza. E segundo que eu me imagino usando fralda e as pessoas olhando pra mim sabendo que eu estou usando fralda. Eu iria me sentir desconfortável. Hoje, na condição que a minha sogra tá, eu gosto mais deste modelinho de fralda, que é a fralda mesmo normal, fralda geriátrica, né, a fralda de adulto. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Aqui tem M e a G. Vocês podem ver que geralmente os tamanhos menores, eles vêm um pouquinho mais de fralda mesmo. E aqui embaixo ele vem colocando aqui, ó, a cintura, quantos centímetros é indicado e qual é o peso. E aqui a mesma coisa, então vocês podem procurar qual é a melhor de acordo com os centímetros da cintura da pessoa, né, o tamanho da cintura, ou pelo peso. Ah, não consegui pesar, então tenta medir a cintura. Isso não é regra pra mim, tá? Por quê? Tinha uma época que minha sogra, ela poderia usar a G, mas a gente preferia a extra G. Porque a gente acha que abraçava mais ela, assim, era mais confortável. Hoje, a minha sogra poderia usar um M, mas a gente prefere usar o G, que é aquilo que dá mais conforto. Sabe quando você pensa assim, quero colocar uma roupa mais larguinha, ficar mais confortável? Então, a gente tem essa sensação para fralda também lá em casa. Mas, como vocês vão conhecer a pessoa que vocês estão cuidando, então a dica é, veja que se adapta melhor à realidade de vocês. Mas, quando eu vou para os casamentos... É claro que eu dou um jeitinho para não deixar do idoso ser incluído e a gente interagir com eles. Então, quando eu coloco essas fraldas aqui, é para homem, né, no caso, então usa essa cueca. Por quê? Criança, quando a gente é pequenininho, a gente não coloca a fralda e não coloca uma calcinha para ficar mais firme, para não ficar tão exposto à fralda. Funciona do mesmo jeito com o idoso. Então, essa é a minha dica. Então, vai pôr uma calça social no idoso,
né, num homem, no sexo masculino, enfim, coloca a cuequinha assim. No caso de mulher, temos duas opções. Para minha sogra, eu uso esse shortinho aqui, ó. Esses tecidos é tipo lycra, cotton, eu não entendo muito de tecido, mas esses que esticam assim, ó, vocês podem ver. Por quê? Ele é, ó, principalmente a cintura, também não vai ficar apertando o idoso. A ideia aqui é dar conforto e que ele fique bem vestido, é claro. Já teve épocas em que eu usei esse nela. Hoje eu acho que esse aperta muito. Na verdade, esse é meu, tá, gente? Não cabe na minha sogra, tá? O dela é maiorzinho. Mas ela tinha o maior que era o dela, tá? O tamanho para ela. E hoje eu acho que ele aperta muito. Então a gente acaba não usando mais. A gente, quando vai utilizar um produto, às vezes a gente compra, porque às vezes tem idoso que usa mais, tem idoso que usa menos, então a gente procura saber do preço, né? Lógico. E aí a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Às vezes o produto, ele é muito mais barato do que você é acostumado a comprar. Só que o que acontece? Você vai utilizar muito mais produto. Ele não vai ter uma absorção necessária, uma absorção adequada. Então, assim, a gente tem que observar o custo-benefício. Lá em casa a gente observa a absorção, o tempo de troca. É importantíssimo, porque às vezes, essa fralda não segura, mas quanto tempo você deixou o idoso com a fralda sem trocar? Então, assim, às vezes a gente tem as nossas responsabilidades também de observar, a fralda tá cheia, vamos trocar. Por quê? A urina em contato com a pele, principalmente no caso da minha sogra, que tem a pele bem branquinha, se a gente não trocar, não limpar, não higienizar, não fizer bem certinho, ela pode sair feridinha, pode assar, e aí isso é muito pior pro idoso. Então, assim, uma dica que eu dou para na hora de comprar o produto, ele é muito barato, então ele tem uma absorção adequada, como que ele encaixa na pele, ele é bom. Se for ótimo, compre mesmo. E aí, no caso de vocês observarem também o nosso papel. Vamos trocar essa fralda, com quanto tempo? Hoje, graças a Deus também, que antes, há um tempo atrás, eu não encontrava aqui na minha cidade, lenços umedecidos. Na verdade, a gente chama de toalha umedecida, mas para mim é um lencinho de bebê, só que é da minha bebezona. É um lenço geriátrico adulto. Então, eu vou mostrar para vocês, porque ele é um pouquinho maior do que aqueles de criança, então ele fica muito mais fácil para a gente poder fazer a higienização do idoso. Ela é úmida igual as de criança, só que ela é um pouquinho maior e ela é mais grossinha, ela é mais resistente. Ó, tem um cheirinho tão gostoso, então a gente usa isso para higienizar o idoso, porque nem sempre dá para ficar dando banho toda hora. Então a gente utiliza nas trocas de fraldas esses lenços umedecidos. E é isso, gente. Então acho que a dica que eu queria passar para vocês era sobre a minha experiência com os produtos de fraldas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no comentário. Qualquer coisa, a gente grava outro vídeo para vocês e eu prometo trazer outros produtos que eu utilizo lá em casa com a Jo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Tchau, até a próxima. Acho que põe só um desse, acho que só um, né? Escuta, a minha barriga roncou lá. Será que o microfone pega? Mas ela roncou num grau, sério. Ela fez assim, daí eu fiz assim, ó. Eu só fiz assim, ó. Não sei se vocês viram. Eu vi nessa hora mesmo. Era a minha barriga. Como eu posso dizer? Ela é umidinha, ela é úmida, né? Umidinha é ótimo. Pronto?